Muito bem, está aí questionamento ao senhor José Rainha. Herbert, começa contigo, que você já fez um retrato com o Zé Rainha, então já conhece ele pessoalmente. Fica à vontade para começar a falar sobre esse tema. Em 2009, no Palácio do Planalto, né, eu tive a oportunidade de conversar por uns 15, 20 minutos com o José Rainha, o líder do MST. Eu já fui líder estudantil. O movimento estudantil é um movimento social. Todos que passam pelo movimento social, todos que são líderes do movimento social, né, eles são revolucionários, são pessoas revolucionárias. Né? Então, todo revolucionário ele é visto como criminoso. Mandela foi visto como criminoso, Dilma foi visto como criminoso. O próprio Jesus Cristo, que era um revolucionário na sua época, foi visto como criminoso. O problema é que tem uns fundamentalistas messiânicos que não querem enxergar isso. Mas quem estuda com profundidade a Bíblia, quem lê a Bíblia e quem lê, né, as personalidades revolucionárias, né, vai entender o que eu estou falando. Agora, o ignorante, o analfabeto funcional ou o cego de cabresto não vai entender o que eu estou falando. Que ele disse que vai levar. Zezinho, sem chilique, sem nervosismo. Fica aí. Agora, com relação ao Zé Rainha, ali o depoimento dele que durou mais de 5 horas, né, eu pude até assistir um pedaço hoje à tarde, está dentro daquilo que ele é, um líder revolucionário. Ele é aquilo ali. Ele estudou, ele se preparou e ele lidera, né, o movimento até hoje. Com relação à renda que ele tem, ele não só vive também do sítio dele, ele vive de doações. Todos os líderes revolucionários, o próprio Fidel Castro, Che Guevara, todos que passaram pela história, a gente sabe que viveram de doações. Porque o próprio Bolsonaro é um líder revolucionário. Recebeu 17 milhões, em vez de pagar multa, aplicou o dinheiro para render. E ainda está recebendo Pix. Ainda teve idiota do PT que mandou 0,13 centavos e mandou para mim. Eu disse: você é um baita do idiota, um baita do imbecil, que você doar 13 centavos para o Bolsonaro, você prova que você é tão imbecil quanto aqueles que fizeram as doações de forma senil, quando poderia esses 17 milhões, né, tá sendo investido nos asilos, né, nos programas de combate à fome de crianças. Esse é o tema. Eu acho que você tá gastando você tempo. hoje está muito chiliquento. Não, pô, quando sair daqui eu vou levar você no Sabrinas ou no Rafael. Fique calmo. Fique calmo, Zezinho. Debate, Fique calmo. Então, com relação ao Zé Rainha, entendeu? É normal, é comum ser chamado, ter tido aquela fala, entendeu? E com essa questão de levarei para o cemitério, todos os grandes líderes também que não foram presos, ou passaram por um cárcere político, ou está sujeito a ir mesmo para o cemitério. Muito bem. O Herbert Sabrinas, eu sei o que é. Rafael, um restaurante? Eu já te chamei para ir lá. Zezinho. Ai, não leva a sério mesmo. Vai lá, Zezinho. Ele não leva a sério. Seu comentário tá sobre Zé Rainha. Sextou, gente. Sextou. Não, a gente tem que levar a sério. Olha A gente aí, tem que levar. Aí, Na verdade, olha aí. Ali, olha a alegria. Aí. Deixa ali ele. O telhado não estava branco ainda. Não. Vai lá. Em 2009. Vai lá, Zé, vamos lá. Eu sei que Herbert não é bandido, não, mas Rainha é bandido. Bandido. Defender bandido. Passar pano em cima de bandido. Que lá em São Paulo agora estava pegando dinheiro, coagindo produtores, fazendeiros. E ele disse o seguinte: olha a pergunta. Por que foi que ele saiu do MST? Eu levarei para o cemitério. Que segredo oculto. Esse povo esconde muita coisa. Esse povo esconde, é muita morte, é muita coisa escondida. Esses caras são bandidos. Primeiro, invadir terra é crime. É bandidagem. Ele disse que o governo... Olha, Zé Rainha... O que eu quero dizer é o seguinte, que a CPI... Que a gente tem que falar dessa CPI. Essa CPI, ela tem um papel muito importante porque ela barrou algumas invasões. Só essa semana, né, que chegou lá, invadiram a fazenda da Embrapa, né, o MST, que eles agora voltaram à cena, né? Antes, o MST não existia, calou os 4 anos. Voltou agora, e agora quer terra, quer invadir a fazenda da Embrapa lá em Petrolina. E é isso que a gente está vendo. A CPI
fez o quê? Que freasse, porque o governo federal tem uma omissão sobre o MST. E Zé Rainha, gente, a gente vê o seguinte, o cara desse como é Herbert. Herbert falou como líder, como fez Zé Rainha ficar grande, entendeu? Herbert, pelo amor de Deus, não defende bandido não, Herbert. Defender Zé Rainha, a história desse cara é corrupção, é extorsão. Aí, agora, dizer que nós precisamos de maneira assim, presidente. Ô Zezinho, já que você citou meu nome, eu não vejo nenhum líder revolucionário dos movimentos sociais, oriundos do movimento social, receber 17 milhões de reais. Bandido. Eu não vejo nenhum rico e nem famoso. Mas o próprio, aqui vizinho, o tema é outro. o Juca do Uruguai, que é um líder outro. revolucionário, anda de Fusca, mora numa chácara. Não, a maioria dos aí, líderes revolucionários, me mostre um rico. O tema não é Pix, mas disse que vai ter o segundo e eu vou enviar o Pix. Mostre. Eu vou enviar. Entendeu? Eu vou enviar, Mande. porque eu sou inteligente. Você era para ter Eu não mandado sou- no primeiro. eu sou inteligente. Você se acovardou, então, com o seu líder revolucionário de direita. Mas o que eu quero falar, a gente não está falando de Pix, a gente está falando de bandido. Mas você que tocou. De bandido, Meu grileiro irmão, de terra. O que eles estão lutando Grileiro de pra terra, quem precisa. bandido, a gente está falando da Sabe bandidagem. quem veio pra cá, pra Rondônia, era quem não tinha terra, Zezinho. Era sem terra. E só vieram, sabe por quê? Porque o movimento Passa sem terra... pano. Não. A gente está falando de Zé Rainha, aquele que você tirou uma foto. Zezinho, achando que o era um artista de movimento cinema. sem terra começou no Paraná, pressionando os militares para promover a reforma agrária, para resolver um problema urbano Tá falando que de existia. bandido. Desde A gente tá falando de antigamente bandido, no você tá Brasil, defendendo Zezinho. bandido, Não pô. estou defendendo, Você tá Zezinho. defendendo Eu Zé tô Rainha indo no como contexto um histórico. líder revolucionário. Ele Chama- é um líder revolucionário, é um para líder de de movimento conversa social. fiada aqui, Herbert. De bem pra delegado, Não, Herbert. que bem pra Você é delegado. Tu é inteligente. delegado aonde, Esse Zezinho? negócio do relógio Rolex aqui? Ok. O Rolex vai ter? A gente, olha, o que a gente está falando é da CPI. Se tivesse, até o Cícero pediu. Mas é um Rolex que a gente pode trazer segunda, Samuel. A gente pode trazer outro dia, não tem nenhum problema. A gente está aqui para fazer o debate. As pessoas querem estar informadas. Agora, pegar e enaltecer Zé Rainha, Herbert. Por favor, Herbert. Você vem aqui para rebaixar o debate. Não, Zé Rainha é bandido. Bandido. Vamos lá, Samuel, seu comentário. Olha, eu particularmente durante boa parte da minha vida militei em movimentos sociais, em luta permanente pela terra, em ocupações, e eu acredito que nem todo mundo que está no bairro Nacional seja pessoas bandidas. As pessoas invadiram aquela área que é pertencente. Porto né, Velho toda. Pois é, 90% de Porto Velho é invasão. perfeitamente Então ocupada. são bandidos criminosos? Pois é, Samuel? então, quando a gente coloca isso aí, meu irmão e minha irmã, a gente tem que ter muita responsabilidade. Todas as áreas aqui pertencentes à figura A, na Zona Norte de Porto Velho, tirando Pedrinhas, Arigolândia e Panaí, é fruto de ocupação. O bairro Nacional, mais de 7 mil pessoas que residem lá, Está falando da CPI. residem numa área pertencente ao governo federal, à União. E ninguém tem o título definitivo da terra. Quem está lá não está por outra opção, está porque quer um pedaço de feudo para fazer sua casa, sair do A aluguel. gente está falando da E CPI. Eu levarei para o cemitério um bandido desse. É o segredo do cara, a mesma coisa do que ocorre na maçonaria. Tu já foi maçom, por que tu não fala o que tem lá na catatumba da maçonaria? Nunca fui maçom. Já foi sim, E sabe respeita que a foi. maçonaria, respeita o maçom. Então pronto, tu respeita a maçonaria e não respeita a opinião do cara. Eu acho o seguinte, Zezinho, o que está no foro íntimo da pessoa é uma coisa. Se eu faço uma coisa contigo, eu morro e não vou te delatar nunca. Porque tu confiou em mim uma coisa, eu confiei em ti uma coisa recíproca. Agora, eu vou ser bem franco com vocês. Eu sou filiado, até o presente momento, ao PCdoB. E eu vou falar das pessoas que eu conheço. Professor Francisco Batista, Pantera, professor Bartolomeu, professor Joelso e tantos outros, historiadores e tal. Todos eles militam há mais de 40 anos em movimentos sociais. Nenhum deles são ricos. Muitos deles ocuparam cargo eletivo. Não, para de contar Não, história é porque aqui, não é você não é contar contador história. de história. Então deixa eu a gente está contar. valendo do Zé Rainha, um cara que está extorquindo fazendeiros no estado de São Paulo, falando sobre invasão de terra. Aí você vem com um contador de casos, de história. Tá, e tu vai deixar eu contar a minha história ou tu vai ficar interrompendo, mal educado?
Que tu é mal educado pra Tá caramba. faltando meu. respeito com o telespectador. Não, Ele Tá voltou faltando aloprado. ele Vambora, voltou Samuel. aloprado. Tá faltando só um chifre dizer assim, tá Ele que tá querendo ganhar o debate. Vai comprometer o grito. horário do porque- Alexandre aqui, o tempo do Não tem Alexandre. como, Cícero, do jeito que o Zezinho tá, acho que tem que dar um diazepam pra ele. Não tem, tá impossível aqui. Tudo que a gente vai... São pessoas que acreditam, gente, eles são revolucionários. É gente que acredita numa utopia, numa igualdade. Você tá defendendo bandido? Zé Rainha, você tá Não sei se defendendo? ele é bandido, ele tem alguma condenação? Ele é bandido, rapaz. Você sabe que ele é Ele tem uma bandido. condenação? Para de Não passar sei. pano, rapaz. Como é Eu que não ele é sei, bandido não. que ele foi depor na CPI Pois sem é. algema? Aí foi sem algema. não Sem tá preso. condução. Aí, exemplo aqui, ó. Por favor, o Paulo Zezinho. Cid tava negociando um e-mail, um relógio de 300 mil reais. Depois eu vou chamar ele de bandido. Vai que teve um hack da Lava Jato lá da Zambelli que falsificou os e-mails do cara. Tem que ser investigado. Eu acho o seguinte, pessoal, que é justo e legítimo você ser simpatizante da direita, defender o conservadorismo, mas não for adequado, como a esquerda faz. E quando perder no processo eleitoral, reconhecer que o outro foi superior, faz uma oposição sadia, né? Nada desse negócio de violento que como o Zezinho faz, e na eleição futura, apresentar suas propostas e tentar mudar. É isso que é o belo da democracia. Se hoje o MST está tendo o aval do governo Lula para poder fazer ocupação, para lutar por regulamentação fundiária, etc., regularização fundiária, etc., se dá pela maioria do povo brasileiro que foi nas urnas e escolheram o Lula. O Bolsonaro teve a oportunidade dele. E o povo disse não a ele. Agora, falar esse negócio que líder sem terra deixou o movimento por 2003 e vai levar para o cemitério em segredo, é uma coisa que a gente já tem que estar discutindo aqui, Zezinho. Vamos lá, Alexandre, sua vez. Bom, eu particularmente, esse sujeito que falou aí, para mim não tem valor nenhum. Não posso chamar de marginal ou algo assim. Herbert e Samuel, vai contrariar. Eu posso, você me permite falar? Vamos respeitar quem está em casa lá. Eita, até o professor Vamos pode respeitar. Começar a gritar, atrapalha quem está aqui, dá dor de cabeça na gente e dificulta para o nosso telespectador. É verdade, chefe. Ele que é a razão de estarmos aqui. Isso aí, professor. O que acontece? Para mim não tem valor nenhum. Agora, eu também não posso chamá-lo de bandido, porque até onde eu sei ele está em liberdade e não tem condenação. Agora, eu gostaria de saber, de fato, né, que a pergunta mais interessante, de onde vem seus rendimentos, se ele se furtou. É um direito dele, evidentemente. Agora, como falaram aqui, líder revolucionário Dilma e Che Guevara. Só para lembrar, Che Guevara era racista, homofóbico e matou, assassinato em massa. A Dilma estourou, roubou banco e por aí afora. Esse tipo de líder revolucionário eu não quero nem passar perto. O Bolsonaro, eu sempre divergi de muita coisa que ele fez aqui nos programas que participei. Por enquanto, ele não foi condenado a nada. Então, calma, vamos deixar... Lembre-se que Bolsonaro vamos dar fez tempo. um atentado dentro do quartel e foi Vamos- aposentado por isso. Vamos ser coerentes. Vamos lá. Por enquanto ele é inocente. Por que o pessoal da esquerda parou de discutir o assassinato da Marielle? Porque chegaram o cidadão lá que foi assessor a devoto da Dilma, aí pararam. Então a esquerda é muito seletiva. Com relação ao MST, eu acho que virou um movimento político. É uma pena. Mas Porque da terra a quem precisa, legal, é legítimo. Agora, tem muita situação por aí afora. Invadir a Embrapa, que é uma instituição de respeito, séria, que contribui para o desenvolvimento do país há décadas, isso é falta de respeito. Então, por esse tipo de atitude, que eles perdem respeito, perdem o apoio da sociedade. A luta por casa é legítima, por terra é legítima. Agora, tem gente lá que nunca plantou uma flor em casa, e aí está querendo esse discursinho aí. Cada coisa no seu devido lugar. E é isso que a gente precisa ter. É respeito, sim, à propriedade privada. Quem está errado se faz de forma legal, senão nós vamos virar um faroeste. Quem pode mais, chora menos. Aí vai virar guerra para um lado, guerra para o outro. Nós já estamos vivendo, ao conversar com o Herbert nesse programa, uma dualidade que é muito ruim. Porque a gente não consegue discutir o Brasil, uma política de Brasil, para 10, para 20 anos. Não, nós estamos discutindo o que esses doidos lá, esses midiáticos do STF fazem ou deixam de fazer. Nós estamos discutindo o que o Congresso faz ou deixa de fazer, um Congresso inoperante, segundo o mais caro do mundo e com resultados pífios, para não dizer vergonhosos. E a gente não consegue discutir evolução do país para gerar emprego, para gerar renda, e por aí vai. Educação, agora recentemente foi cortar 332 milhões da educação, mais alguns milhões da saúde. Ninguém fala nada, porque isso não é importante. Só era importante no governo anterior. Isso é fundamental, a gente pegar e discutir. Respondendo ao Herbert, lá do tempo que eu estive como diretor, Herbert, eu sempre disse, estou diretor, não sou. Prova disso que saí e tudo continuou. Não, eu nunca tive problema com isso. Nós nunca incentivamos
e nunca peguei alguém usando algum tipo de droga Mas dentro o da assunto instituição. não é esse, olha, Não, eu já estou foi. respondendo ao Não, Herbert mas antes. já foi esse assunto. Ué, mas você não é democrático? Deixa eu Não, responder sou, para mas- ele. mas Ué, o tema é só do respondi. Rainha. Só Então, respondi o para Zezinho ele. estava errado, né? Concluiu? Falar que a Não, estou faculdade falando, é ambiente da tô advocacia. falando onde eu estive. Quem pisava na bola, contrariava alguma questão dos regimentos internos, se tratava de forma isolada, mas sem generalizar. Generalização, seja de esquerda, de direita, qualquer uma, é ruim para todo mundo. É isso aí, professor. Quando a gente usa o plural, a gente joga na mesma vala pessoas que são sérias e pessoas que não são. Se eu tenho alguma... É como nós estamos aqui entre 5 aqui na bancada. O moderador e mais dois de cada lado. Se eu disser que todos aqui... Vou falar que os debatedores do Nilson 1.1 são ruins. E daqui a pouco não é um só. Então tem que ter cuidado para não generalizar. Aí eu acabo perdendo respeito, perdendo até credibilidade.